Oi pessoal, esse é o Entre Linhas. Eu sei que muita gente tem um certo preconceito com livros mais clássicos da literatura brasileira e muita gente também tem vontade de ler, mas tem aquela coisa de clássico a gente lê na escola, clássico é chato. Então eu trouxe aqui alguns livros clássicos, eu vou recomendar 5 livros clássicos da literatura brasileira, que são livros legais, não são livros chatos. A gente tem essa coisa de achar o livro chato porque ele é cobrado na escola. Então, quando a gente lê um livro e é cobrado por isso, acaba sendo uma coisa chata. Qual é a diferença dos livros mais clássicos? Eles foram escritos há mais tempo, então não é uma leitura fácil de se fazer, não é uma leitura simples. Mas a gente tem que dar chance também para os livros mais clássicos, porque eles também estão lá querendo ser lidos, pessoal. E a gente também se emociona com eles, também chora, também ri, também aprende. Então, para quem tá querendo dicas de alguns livros clássicos para ler, eu vou indicar 5 livros que são clássicos e que são livros legais de serem lidos. Primeiro, Helena. Esse livro é do Machado de Assis. Muita gente revira o olho só de ouvir esse nome, Machado de Assis. Mas, gente, Machado de Assis não é o bicho de 7 cabeças que vocês estão pensando. Não é a leitura mais difícil do mundo. Inclusive, esse livro, Helena, para quem tá começando a ler Machado de Assis, ou os livros clássicos em geral, esse livro é muito bom, porque o Machado de Assis teve 2 fases ali. Primeiro, ele escreveu livros que pertencem ao romantismo, e depois ele começou a escrever livros que se encaixam no realismo. Então, esse livro é da fase dele no romantismo ainda. Então, esse livro é um amor proibido, gente. Amor proibido é sempre bem-vindo, não é mesmo? É um amor proibido entre irmãos bastardos. Sim, que coisa esquisita. Quando se conheceram, rolou aquele clima e tal. São meio irmãos, no caso. E aí vem o problema, né? Se apaixonar pelo meu irmão não é muito legal. É muito bonito, gente. Leiam. É muito bom esse livro. Segundo livro, já que eu falei desse negócio de romantismo e realismo em Machado de Assis, vou agora falar de um livro realista dele, que é um livro meio óbvio, talvez, Dom Casmurro. Mas esse livro, gente, não tem como não falar. Capitu, gente. Capitu é a melhor pessoa. Capitu é a feminista lá dos anos 1800. Capitu, pra quem não sabe, é a personagem principal de Dom Casmurro. Acho que a maioria sabe, né? A maioria sabe sobre o que se trata Dom Casmurro. Tem aquela história de traição, Capitu traiu Bentinho ou não. Mas antes de ser um livro sobre a possível traição ali da Capitu, é um livro sobre amor proibido também. Porque o Bentinho tem uma promessa ali da mãe dele pra ele ser padre. E aí ele se apaixona pela Capitu, aí como é que vai ser padre, né? Apaixonado, não pode? Então é um livro muito bom, eu adoro esse livro, e é ótimo, adoro. Próximo livro, terceiro livro, é um livro maravilhoso que está entre os meus favoritos da vida, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Clarice Lispector é a diva da literatura brasileira, não é mesmo? E esse livro é um dos mais famosos dela, o mais famoso, eu acho. E a história é mais ou menos assim. A história é sobre uma nordestina chamada Macabeia. Então ela vai pra São Paulo e ela é datilógrafa. Mas ela, assim, tem uma vida sem graça. Ela é meio... sabe? Ela não pensa muito em futuro. Ela vai vivendo, vai sobrevivendo, sabe? Ela não tem uma... não vive, sabe? Eu não sei explicar direito. E aí, parece uma história chata, mas Clarice Lispector consegue transformar qualquer história numa história maravilhosa. Por quê? Quem nunca leu Clarice Lispector pode estranhar na primeira vez. Com certeza vai estranhar na primeira vez, porque não existe ninguém que escreve como ela. Ela tem um jeito muito particular de escrever, que é... ela meio que faz umas reflexões na narrativa, durante a narrativa. Ela, enquanto vão acontecendo os fatos da narrativa, ela vai fazendo reflexões sobre aquilo mesmo. Eu não sei explicar direito. Só lendo pra entender. Muita gente não gosta, mas eu amo Clarice Lispector. E ela faz a gente pensar muito nas coisas assim do nosso dia a dia mesmo, na nossa vida. Então eu recomendo a leitura pra vocês que querem ler um livro clássico. Outro livro
é o Capitães da Areia. É um livro do Jorge Amado. Esse livro eu li no terceirão, na escola, que ia cair no vestibular e tal. E eu gostei muito, porque nesse livro tem muita coisa. Esse livro fala sobre um grupo de meninos órfãos, né? Não sei se órfãos, mas abandonados, assim. E tem de tudo nesse livro. Tem romance, tem drama, tem história também, porque tem também o contexto histórico, né, por trás disso. Então é uma história muito legal. É aquele livro que a gente fica torcendo, sabe, para as coisas acontecerem e amando personagens e... Enfim, fica aí a dica para vocês. E a última dica é do livro Amar, Verbo Intransitivo. O Amar, Verbo Intransitivo é um livro do Mário de Andrade e ele fala sobre uma família. O pai da família contratou uma professora para ensinar alemão para as crianças, mas para também ensinar o amor ao Carlos, que é um dos filhos. Então acontece que, claro, os dois se apaixonam. E só que é uma história muito legal, porque tem um pouco dessa coisa de amor proibido também. Tinha bastante isso antigamente, né, até hoje. O legal desses livros mais clássicos é que a maioria também tem um contexto histórico por trás. A maioria sempre tem. A maioria sempre tem. Isso fez total sentido. Então, esse livro também tem um contexto histórico. Não é o foco do livro, mas tem aí por trás também um contexto histórico. Como é do Mário de Andrade, tem umas partes meio esquisitas, assim. É como umas reflexões da Clarice Lispector, mas um pouco mais doidas, assim. Mas vale a pena e é muito legal também. Então é isso, gente. Esses foram as minhas dicas de livros clássicos da literatura brasileira. São livros que eu li, que eu adorei. Espero que ajudem vocês a procurarem um livro mais clássico, assim, pra ler. Então, se vocês já leram algum desses, comentem aqui embaixo pra ficar sabendo se vocês também gostam desses livros. E é isso. Beijinhos. Tchau.